Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você está? Como é que você passou? Quem veio para a Conferência Paixão foi muito abençoado. Tenho certeza que você foi muito abençoado. Foi uma bênção. Então, quem estava lá fora, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala em relação ao carnaval, que é uma festa que termina em cinzas. E é verdade, né? Terminou na última quarta-feira de cinzas. Só Deus sabe, né? Os cacos que vão ser precisos ser juntados, né? Foram desfeitos, quebrados, mas nós estávamos diante do Senhor, na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Meus amados, mais um pastoreio. E eu convido que você participe ativamente desse momento, cante, pegue a sua Bíblia, ore junto conosco. Isso é um meio de graça maravilhoso que o Senhor dispôs ao nosso usufruto. Então aproveite, chame seus amigos, família. Olha pessoal, está começando aí o momento de pastoreio. Deus tem uma palavra para a sua vida. Vamos começar cantando, louvando a Deus? É bom demais louvar o Senhor. Então, solte sua voz. Você que tem vergonha de cantar às vezes na igreja, né? Agora você pode cantar aí na sua casa, né? No chuveiro. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Vamos cantar. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhar
nos prostramos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus amados, coisa boa poder cantar louvores a Deus. O louvor liberta, o louvor faz bem à alma, né? A turma fala que quem canta seus males espanta, né? A gente canta porque é bom louvar ao Senhor. Vamos agora entrar no momento de oração. Eu convido você a estar junto comigo orando. Orando, pedindo a Deus misericórdia pelo nosso país, né? O país vive momentos tão críticos, tão difíceis, mas o povo, assim como antigamente, né, pão e circo, o povo vai se esquecendo, o povo quer se divertir, o povo quer ter a sua alma afagada, né, acariciada, para que eles não percebam o fim iminente que está para chegar.
Tem até um filme bem interessante com a Meryl Streep, com o Leonardo DiCaprio e outros atores famosos, que é Não Olhe para Cima. É basicamente isso que o mundo quer, que você não olhe para cima. Mas agora eu lhe convido a levantar os olhos para o alto. De onde é que vem nosso socorro, como diz o Salmo 121? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse Deus que não vai deixar que os nossos pés vacilem. Ele não dormita, não dorme, não cochila. Ele é o guarda de Israel. É esse Deus que nós vamos estar orando agora. Então eu convido você, se puder, fechar os olhos e orar junto comigo por todas as coisas que estão lhe incomodando. E o Senhor ouve as nossas orações. Vamos orar? Senhor meu Deus, louvado é o teu nome, engrandecido é o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor. Tu és o próprio amor. Senhor, que maravilha saber que diante de uma majestade tão grande, atributos, meu Deus, inconcebíveis à mente humana, tu és um Deus que se inclina para ver o que acontece aqui na terra. E mais maravilhoso ainda, tu és um Deus que resolve habitar dentro de nós. Que mistério é esse, Senhor? Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós queremos te pedir pelo nosso país. Senhor, tu sabes todas as mazelas, todas as corrupções, todos os desvios, todos os descalabros que levam à pobreza, que levam à miséria do povo, que levam ao sofrimento do povo, falta de saúde, de saneamento, de educação. Meu Deus, tantas coisas. Estenda a tua mão, ó Deus, sobre o nosso país, para que te reconheçam como o único e suficiente Salvador. A palavra tua, Deus, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, como almejamos que tu sejas o Senhor do Brasil. Que aqui, neste local, ao invés de entregar a chave da cidade para um suposto rei, onde o povo adora um ídolo sequer levantado, adornado, e é liberado tantas coisas que não te agradam. Ó Deus, que o teu povo erga a cruz do Senhor, que se incline perante o teu nome. Deus, é o que nós te pedimos, essa bênção sobre todos que estão investidos de autoridades, judiciário, legislativo, executivo. Meu Deus, faça justiça a todos aqueles que têm agido em desacordo à tua palavra. Senhor, faça justiça sobre todo aquele que desvia o que não deve ser desviado, que mentem, que torce o direito. Ó Deus, que aceita suborno. Isso é o que a tua palavra nos diz. Pai eterno, nós queremos te pedir por todos os enfermos, todos aqueles que estão agora num leito de hospital, e mesmo que não esteja no hospital, está na sua casa, mas coberto de dor, o corpo febril, o corpo doendo. Tu conheces a dor, Senhor, não somente do corpo, mas da alma, da mente. Ó Deus, vá curando todas essas pessoas. Meu Deus, aquelas pessoas que estão endividadas, problema financeiro, as coisas estão apertadas, estão difíceis. Ó Deus eterno, abra portas, abra escapes, ó Deus, para o teu povo. Dê discernimento, dê uma sabedoria na mordomia dos bens que tu entrega sobre eles. Meu Deus, abençoe cada um do teu povo. E abençoe a sua igreja, Pai. A igreja que tu mesmo compraste com o teu sangue, o sangue do teu filho. Deus, abençoe. Abençoe a tua igreja, Pai. Que realmente as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Especificamente a Igreja Presbiteriana das Graças, Pai. A igreja que fazemos parte, a igreja que amamos,
Abençoe ela, todos os seus pastores, pastor Sávio, pastor Humberto, pastor Jean Marques, pastor Letinho. Ó Deus, abençoe todo o conselho da tua igreja, os presbíteros, toda a junta diaconal, todos os líderes de pequenos grupos, de ministérios. Pai, abençoe, ó Deus, e abençoando a tua igreja, abençoe toda a família da tua igreja. Todos os relacionamentos, desde o namoro, noivado, casamentos, relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos. Pai eterno, estabeleça paz e harmonia em cada lar que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora. Ó Pai, nós te pedimos que aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo alguma angústia, alguma dor, de perda qualquer que seja, que tu se faças presente, consolando o coração de cada um agora. Nos dê, Senhor, um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom demais louvar ao Senhor, é bom demais falar com Ele em oração, e é bom demais também abrir a sua palavra e ver o que é que o Senhor tem para falar conosco. Hoje nós vamos estar estudando 1 Reis, capítulo 6. É interessante, é um capítulo com 28 versículos, ele é bem sugestivo, 38 versículos, eu falei 28, mas são 38 versículos, um capítulo bastante extenso. Como normalmente nesses bate-papos que nós fazemos, a gente não lê versículos por versículos, mas a gente faz um contexto bem amplo e bate todo o capítulo de forma abordada, né? Sem ser específico, como falei, mas dando toda uma abrangência no próprio capítulo, tá? Como eu sempre faço, eu gosto de fazer um overview, né? Um contexto aproximado, vamos dizer assim. Qual é o contexto que está acontecendo aqui do capítulo 6? Aqui no capítulo 6, Salomão vai edificar o templo a Deus, né? Está lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 3, né? Ele disponibiliza ali no capítulo 3, 9 versículos falando sobre a edificação desse templo. Eu já vou dar um spoiler, que a edificação desse templo durou 7 anos, tá bom? Mas, como a gente sempre faz, um contexto aproximado, o capítulo 5. O capítulo 5, o que é que acontece? Que também tem relação com o capítulo 6. É a preparação para essa construção do templo, né? Nós vemos algumas alianças feitas por Salomão, que eram pessoas que poderiam fornecer materiais para a construção desse templo, né? Isso é muito legal, tá? Então nós vemos Salomão fazendo acordos e alianças com o rei Hirão, que é um rei de Tiro. Vocês já estudaram isso ontem. Então, eles vão fornecendo madeira, eles vão fornecendo materiais. E é interessante que lá no versículo 9 do capítulo 5, que fala de uma coisa, de um meio de transporte que é muito característico da nossa cidade, da nossa terra, né? Do nosso Nordeste, que são as jangadas. Olha só que coisa interessante. Lá no versículo 9, ele diz o seguinte, olha só. Os meus servos as levarão, o que está falando das madeiras de cedro, tá? As madeiras de cedro e de cipreste para fazer o templo. Aí ele fala que os meus servos levarão essas madeiras desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar. Coisa interessante, né? Então, o capítulo 5, que contextualiza, né, proximamente ao capítulo 6, que vamos estudar, ele trata justamente sobre isso. Como foi essa preparação, essas alianças, né? Pegar madeira em tal canto, pegar pedras em tal canto, dividir as equipes de trabalhos. É mais ou menos o que está acontecendo desde o ano passado aqui na Igreja Presbiteriana das Graças. Você que é da nossa igreja, você deve estar percebendo o anúncio de que nós vamos fazer uma ampliação do templo, uma construção basicamente nova de um novo templo aqui
atrás do templo existente. A construção entre o templo existente e o novo templo, um prédio de 8 andares vão surgir ali e tal. Então, para que isso acontecesse, e vai acontecer, já está acontecendo, você já está vendo, né? Men at Work, né? Homens aqui trabalhando aí, vocês estão vendo. Algumas coisas vão ser demolidas, mas tudo começou antes. Eu tenho o privilégio, né, juntamente com o pastor Sávio, com o presbítero Roberto, com o presbítero Osiel, fazer parte da comissão de obras desse empreendimento. E vocês pensam que vai começar agora, mas já começou muito antes. Nós já estamos nos preparando. São infinitas reuniões, sabe? Vai e volta, para que as coisas, quando começarem, comecem bem. Pronto. Se você é da nossa igreja, se você tem percebido esse movimento, é mais ou menos o que está acontecendo agora no capítulo 6. Vai iniciar a construção do templo. Tá bem? Então, Salomão vai edificar um templo. Vocês sabem que Davi não teve esse privilégio. Não teve. A palavra de Deus diz que Deus falou assim: rapaz, suas mãos foram muito manchadas por sangue. Você foi um cara meio brabo, né? Então, você não vai edificar. Engraçado, né? Moisés é um homem que falava com Deus cara a cara. Ele não entrou na terra prometida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve esse desejo, né, de edificar. E Deus falou: não, você não vai edificar a minha casa. Vai ser seu filho. Né? É engraçado. Deus, ele é soberano, maravilhoso, homens de Deus, e receberam isso na paz. Feito todo esse circulóquio, todo esse arrodeio, como a gente fala aqui no Nordeste, vamos começar falando sobre o início dessa edificação. O versículo 1 diz que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, olha só, eles ficaram 430 anos aprisionados. Aí ele diz que é no ano 480, depois deles terem saído do Egito. Só para vocês se contextualizarem. Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, Davi já havia morrido, tá? No mês Ziv, este é o mês 2º, seria fevereiro aqui, né? Começou a edificar a casa do Senhor. E aí ele diz: a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura. Esses números assim, né? Côvados, é difícil, gente, né? Mas tem uma coisa interessante, eu gostaria de chamar a sua atenção. Lá no Brás, em São Paulo, foi construído e inaugurado em 2014 uma obra que uma igreja, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, edificou. Ele edificou exatamente a réplica do Templo de Salomão. É interessante. Porque a gente vai ler tudo isso aqui, como é que foi colocado, como é que foi feito, né? As pedras que eram usadas, os metais utilizados, a maioria tudo ouro, coisas finas, preciosas. E quando eu comecei a ler aqui, já no versículo 2 aqui, né? Qual é a altura da casa, a largura, o pórtico diante do templo media 20 côvados no sentido de largura do lugar do santo, sei o quê, contra 10 de fundo, né? As janelas, a parede da casa, né? Ao redor fez câmaras laterais ao redor, enfim. Eu costumo ir muito a São Paulo. Às vezes eu vou 3 vezes por mês a São Paulo, tenho tido essa oportunidade. E eu passo. O Templo de Salomão, que a Igreja Universal edificou, ele fez uma réplica perfeita. Meus irmãos, vocês passam lá hoje, realmente é um negócio suntuoso. Imagina como isso era naquele tempo, né? Por isso que Herodes tentou reedificar o templo. Teve aquele, né? O templo foi destruído, Zorobabel reconstruiu, um templo menor, mais michuruco. Aí vem Herodes, constrói um templo. E aí, olha essas pedras, lembra que os discípulos falam para o Senhor? Né? Todo mundo. Era coisa assim para deslumbrar, para chamar a atenção. E hoje é um ponto turístico em São Paulo. Porque eu posso ficar lendo aqui essas medidas, que talvez você, né, vai dizer assim, o que isso significa para mim? Mas assim, era algo suntuoso.
Hoje, se você tiver a oportunidade até de entrar no Google aí, ou então pessoalmente você passar, você vai ver que até hoje é um ponto turístico, pleno século XXI. Imagina como isso era antigamente. Como é que isso aí chamou a atenção do povo, não somente de Israel, mas de todo o povo circunvizinho. Chamou a atenção esse negócio, né? Eu anotei aqui um negócio que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Templo de Salomão lá, né, que está aqui em São Paulo, aí no Brás, ele tem 56 metros de altura. Olha só, 56 metros de altura. Se entre cada andar de um prédio comum tem 3 metros, né? Entre cada andares ali, né? Vamos fazer uma conta rápida ali, né? 56 dividido por 3. Meus irmãos, dá um prédio ali de mais de 12 andares, né? Enfim, né? De 15 andares, daria 60, né? Então, veja bem, 56 metros de altura, imagina um prédio de 15 andares, mais ou menos. Cabe 10 mil pessoas dentro desse templo. 10 mil pessoas. Lá tem 60 apartamentos, né, para pastores ali e tal, né? E ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. Imagina assim, 5 campos de futebol junto, tá? E ele trouxe pedras de Hebron, enfim. Eu queria que você me acompanhasse, porque eu queria meditar o que é que está acontecendo aqui. Até Davi, o povo, ele vinha acompanhando Deus no meio deles no tabernáculo. Por isso que João capítulo 1, que ele diz, e habitou entre nós, vimos sua glória, tabernaculou, né? Quase não saía. Por quê? Porque Deus, ele sempre quis habitar no meio do seu povo. Ele quis ter uma relação com Adão e Eva na viração do dia. Ele sempre quis ter uma comunhão com o povo. E ele institui a colocação do tabernáculo, a tenda do encontro, né? Lá no meio do deserto. O povo desmontava, nós estudamos isso, eu estou lendo agora Números, e estou vendo as turmas, os coatitas, gersonitas, cada um com a sua função, né? Quando parava o tabernáculo, onde é que cada um ficava? Para leste ficava Judá e tal, aí por último saía Gade, a ordem de marcha. Tudo arrumadinho, os levitas iam no meio, levando tudo arrumadinho. Só que o povo chegou na terra prometida. Aí Davi disse, rapaz, eu vou fazer algo, onde é que está a tenda, a arca do Senhor, né? Eu vou colocar ele lá no Monte Santo, tal, aquela coisa toda. Todo mundo tem o desejo de ter uma casa própria. Seja ela uma casa grande, uma pequena, é um sonho, né? Eu acho que se você perguntar para todos os brasileiros hoje, eu acho que 90%, a maioria do sonho número 1 é o sonho da casa própria, tá? É o lugar onde a gente se refugia, onde a gente passa a conviver, a ter relacionamentos, é onde a gente parte o pão, é onde a gente brinca, é onde tem um quartinho lá do bebê, onde você decora seu quartinho do bebê. Depois esse quartinho já não é mais do bebê, é do adolescente. Você prepara, depois ele vai para a faculdade, tudo. É um lar onde a gente fica. Eu falei para vocês, quando Israel acampava no meio do deserto, né? Deus ordenou a Moisés que construísse esse local, esse santuário. Ele queria habitar no meio do seu povo. Agora o que está acontecendo, gente? As vigas que estão sendo edificadas, as pedras que já são preparadas nas pedreiras, como diz lá no versículo 7, olha só. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Meus amados, vejam só que coisa interessante, né? Quando a gente vê o versículo 7, você já brincou de Lego? Aquelas pedrinhas de encaixes? É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Tá? Minha mente é fantasiosa, né? Imaginativa. Sabe, Deus planejou tudo e colocou isso no coração de Salomão. Salomão falou, olha, a gente vai fazer
uma preparação. E essa casa, não tem barulho, não tem, sabe, não existe trabalho. O trabalho já vem pronto. Vocês só precisam entrar e adorar. Eu falo para vocês aqui, né? O mais importante disso aqui tudo, meus irmãos, você for lendo, lá no versículo 8, você vai ver uma escada de caracol subindo, você vai ver coisas extraordinárias. Mas qual é o mais interessante aqui? Versículo 12. Versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, presta atenção, quanto a esta casa que tu edificaste, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Essa é a promessa, sabe? Sabe quando ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as preces. Sabe, sararei a terra, estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Tudo isso aqui, como é que foi o Santo dos Santos, coberto de ouro, que era um lugar santíssimo, né? Cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste, está lá no versículo 15. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados de fundo da casa com tábuas de cedros. Eu podia ficar falando aqui interminantemente. Detalhes de madeiras, de comprimentos, de altura, de largura. Mas o que é mais importante aqui? Do que adiantaria uma casa linda, ornamentada, com ouros e todas as pedras mais preciosas que você imagina, se o Senhor não estivesse lá dentro. Imagina você construir uma casa, minha vida, construir com o maior carinho, ter seu lar, e entra uma pessoa dentro, tá? Ignorando você, abrindo a sua geladeira, fazendo o que bem entende, colocando os pés no sofá, e depois sai, depois entra, não fala com você, não dá a mínima para você. Do que adiantaria? Você já imaginou uma imagem, uma cena desrespeitosa dessa, dentro da sua casa? É exatamente isso que muitos de nós temos feito com a casa do Senhor, o relacionamento com Ele. Eu não digo 4 paredes, nós vamos ampliar o tempo agora para mais pessoas, né? Para o povo poder cultuar melhor a Deus. Mas não são paredes, é isso que aparece lá no informativo da igreja todos os domingos. Não são paredes. É lugar de adoração. É lugar de adoração. Por isso que lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 12, assim diz o Senhor, quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Olha só. Entram na casa de Deus, mas não falam com Ele. Daí o Senhor começa a falar através dos louvores, das orações. Lá em Isaías também, no capítulo 42, versículo 20, olha só. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Você está dentro da igreja, mas está prestando atenção na palavra, na ministração, canta, não sabe nem o que é que está cantando. Volta a Isaías de novo, no capítulo 1. Para essas pessoas, eu estou falando de um templo físico que não tem valor nenhum. A gente podia estar numa tenda, a gente podia estar num local aberto, mas eu estou falando de congraçamento para a adoração. É isso que a gente está falando. Para essas pessoas que vê, que ouve, mas nada faz, nada acontece, parece que o vidro não está aberto, os olhos não estão vendo, não continueis a trazer ofertas vãs.
Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meus amados, a demonstração do Senhor a Salomão continua nos fazendo algumas exortações. Está muito bonita a casa, mas o Senhor falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra nesse negócio aqui. Eu vou derrubar tudo e vou reedificar esse negócio. Você estava falando em relação ao corpo dele. Ele falou para a mulher samaritana, o que fala para mim, fala para você. Ele não é nesse monte, não é em canto nenhum. É adorar a Deus em espírito e em verdade. Podia ficar falando, como falei, o Santo dos Santos, o primor, os detalhes, os 2 querubins, os ornamentos das paredes, das portas. Olha aqui para mim, presta bem atenção. Sabe qual é o templo hoje, onde Deus habita? É você. É no seu coração. Como é que está a sua vida? Não é esse templo bonito que talvez muita gente olhe e diga assim, veja que coisa, que pedras bonitas, que coisas lindas. E o Senhor Jesus pode dizer assim, é sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas por dentro só existe podridão. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui, ó, tudo muito bonito. Levou 7 anos. Chegava com a reverência, sabe? As pessoas continuavam fazendo sacrifício. E o Senhor dizia assim, rapaz, é tudo vão. Estão fazendo da minha casa, que era para ser casa de oração, um covil de salteadores. Pergunta a você como é que está a sua vida, meu irmão. Este templo, não sabeis vós que vocês são um templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus é que habita em vós? Se você destruir o templo do Senhor, o Senhor vos destruirá. Você vai fazer do templo do Senhor comunhão com uma prostituta? Quais são as fontes que jorram dentro desse templo? São fontes amargas? O que é que jorra de você? É aqui dentro, é isso aqui tudo, meu irmão. A palavra de Deus diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, eu estou falando em Isaías ainda. Porque o povo ficava nessa coisa de cultos e ritos e... Gente, o seu estereótipo pode ser uma plasticidade, pode ser uma pirotecnia. O que é que está dentro ali, no Santo dos Santos? O que é que está ornando por dentro da sua vida, meu irmão? As obras que fluem disso aí vão ser passadas pelo fogo. Hoje precisamos demonstrar reverência diante da casa do Senhor, no templo, onde a gente vai, cultua e adora, com certeza. Mas 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós precisamos entender, desesperadamente, nós precisamos entender que nós somos uma casa espiritual. Que é o que Deus espera que sejamos. Eu vou ler 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu acho que isso resume tudo. A nova aliança. Também vós, André, você que está me ouvindo, você mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
a imagem, que tudo foi escrito como sombra, né? As pedras, tudo certinho, tudo chegava, se encaixava perfeitamente. Não foi por acaso que o Senhor disse, ainda lá em Levítico, olha, vós sereis santos, porque eu sou santo, eu comprei vocês, eu separei vocês, tá? Essa casa aí, tá? Eu comprei. Eu comprei por um alto preço vocês. Vocês não foram comprados por sangue de animal, de coisas fúteis, que vocês foram resgatados do vosso fútil e vã maneira de viver. Não. Como de um cordeiro imaculado. E como Pedro fala aqui, pedras que vivem. Vocês são edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O que é que você tem feito com o seu corpo? O que é que tem saído do seu coração? Lá, as antecâmaras, os recônditos, os santos dos santos, que não tem mais arca, os querubins com as asas tocando. Não. É o recôndito da sua alma. O templo do Espírito Santo, sua vida. O Espírito Santo de Deus habita lá. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês estão selados. Vocês foram selados. Meus amados, eu estou encerrando aqui. O templo do Senhor só se torna lugar em que orações são atendidas quando está tudo organizadinho por dentro. Deus não quer essa sujeira, né? Veja que antes do templo ser destruído, eles ofereceram sacrifícios de porcos lá dentro. Colocaram estátuas de deuses gregos, romanos. Profanaram o templo e o pessoal se escandalizava. Escândalo, que escândalo. Se o templo do Espírito Santo, que são os homens, os corpos, já estavam todos pinchados por dentro, putrefados, restos mortais, cheirando mal, exalando um péssimo cheiro ao invés do bom perfume de Deus. A gente poderia ficar trazendo aqui, até edificar, né? Ao invés de edificar um novo templo aqui da Igreja Presbiteriana das Graças, mudar aqui, talvez, e fazer uma réplica do Templo de Salomão. Besteira. O que é que adiantaria se quem viesse se reunir aqui está tudo quebrado por dentro, não tem mais santidade, não tem mais reverência no entrar, no sair, nas coisas sagradas, no que fala, no que olha, no que escuta, no que pensa, no que toca. Para onde você está indo? Para onde é que você está levando o templo do Espírito Santo? Que o Senhor abençoe sua vida. E entenda que isso aqui não é só edificação de pedras. Pedro falou comigo, falou com você nessa tarde, manhã ou noite, né, o momento que você vai estar ouvindo isso. O que é que você tem feito com o templo do Espírito Santo, que é você? Deus quer habitar no meio do seu povo. Essa sempre foi a grande intenção do Senhor. Ele quer habitar na sua casa. Quer habitar no meio da sua casa. Quer se fazer presente. Quer tabernacular no meio da sua casa, no meio dos seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Glória a Deus. Esse é o que o Senhor quer fazer. Sempre quis. Mas a gente é uma coisinha difícil, né? Aí começa a colocar pedras que não tem cabimento nenhum, né? Trazer o que não deve para dentro do templo, que é o corpo, enfim. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor aplique essa palavra para a sua vida, na minha vida, e que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, um momento bom, momento de ouvir Tua voz através da Tua palavra. Nós te pedimos que todos os que ouviram possam ser edificados, confrontados e consolados
em saber que temos um Deus vivo que habita dentro de nós. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Abençoe cada um que está nos ouvindo e nos vendo. E que tua graça e a tua paz, a tua bênção mesmo, Senhor, de harmonia, de paz, seja com todos os lares e todas as pessoas agora, em nome de Jesus. Amém. Um abraço bem grande. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.